A garota entrou no escritório decidida a pedir demissão. O milionário se levantou, caminhou até ela e segurou sua mão. Com um olhar firme disse: "Pode ir, mas só depois de ser minha esposa." O despertador tocou às 6h30 da manhã, como sempre. Isabela Costa abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da exaustão nos ombros. Do lado de fora do pequeno apartamento no Brás, São Paulo já acordava com o barulho do trânsito e das vozes dos vendedores ambulantes na rua. Ela se levantou da cama estreita, olhou pela janela embaçada pela umidade e suspirou fundo. Hoje seria diferente. Hoje seria o último dia. Vestiu o blazer azul marinho que já conhecia de cor, o mesmo que usava há 3 anos, desde que conseguiu o emprego na Grupo Fernandes. No espelho pequeno do banheiro, ajeitou o cabelo castanho em um coque simples e aplicou um pouco de base para disfarçar o cansaço no rosto. Aos 26 anos, Isabela sentia que carregava o mundo nas costas. Entre o trabalho como assistente executiva, os gastos com os remédios da mãe em Belo Horizonte e o aluguel que consumia mais da metade do seu salário, ela mal conseguia respirar. O trajeto de ônibus e metrô até a Avenida Faria Lima durou quase 2 horas. Durante o caminho, Marina segurou firme a carta de demissão dentro da bolsa surrada. Havia escrito e reescrito aquelas linhas dezenas de vezes durante a madrugada. "Venho por meio desta comunicar minha saída da empresa." As palavras pareciam estranhas no papel, mas ela sabia que não havia outra escolha. O prédio espelhado de 40 andares da Grupo Fernandes se erguia imponente contra o céu cinzento de São Paulo. Isabela mostrou o crachá para o segurança, como fazia todos os dias, e subiu ao 35º andar. O escritório executivo era um mundo à parte. Piso de mármore, móveis de design italiano e uma vista panorâmica da cidade que nunca deixava de impressioná-la, mesmo depois de 3 anos. "Bom dia, Isabela", cumprimentou Carla, a recepcionista. "O senhor Leonardo já chegou. Ele pediu para você levar os relatórios da reunião de ontem assim que chegasse." Isabela assentiu e caminhou até sua mesa, localizada estrategicamente em frente à sala presidencial. Dali, ela podia ver através das paredes de vidro quando Leonardo Fernandes estava ao telefone, em reuniões ou simplesmente observando a cidade lá de cima. Ele já estava no escritório desde cedo, como sempre, o terno impecável destacando sua figura alta e imponente. Ela organizou os documentos com as mãos trêmulas. Leonardo Fernandes era conhecido por ser exigente, direto e às vezes até impiedoso nos negócios. Aos 32 anos, ele havia transformado a empresa familiar em uma das maiores do setor de tecnologia no Brasil. Nunca se casou, raramente aparecia em eventos sociais e mantinha uma distância profissional de todos os funcionários. Isabela tinha certeza de que ele nem ao menos notaria sua saída. Bateu na porta de vidro e entrou quando ele acenou. O escritório dele era maior que o apartamento dela inteiro, com uma mesa de mogno, poltronas de couro e quadros caros nas paredes. "Os relatórios da PowerTech", ela disse, colocando os documentos sobre a mesa. Leonardo levantou os olhos dos papéis que estava analisando. Seus olhos castanhos escuros pareciam sempre estar calculando algo, medindo cada palavra, cada gesto. "Obrigado. Alguma coisa importante na agenda de hoje?" Isabela respirou fundo. Era agora ou nunca? "Na verdade, Sr. Leonardo, eu preciso falar com o senhor sobre algo pessoal." Ele franziu as sobrancelhas ligeiramente, claramente não acostumado com funcionários que traziam assuntos pessoais para o trabalho. "Pode falar." Ela tirou a carta da bolsa, as mãos tremendo quase imperceptivelmente. "Estou pedindo demissão. Esta é minha carta oficial. Pretendo cumprir o aviso prévio normalmente." Leonardo parou completamente o que estava fazendo e a olhou com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Por alguns segundos que pareceram eternos, ele não disse nada. Apenas a estudou, como se estivesse tentando decifrar um problema complexo. "Demissão?" perguntou finalmente, a voz calma, mas com um tom que Isabela não conseguiu interpretar. "Por quê?" "Motivos pessoais", ela respondeu, tentando manter a voz firme. Preciso de uma mudança." Leonardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Suas mãos estavam entrelaçadas atrás do corpo, uma postura que Isabela reconhecia como sinal
de que ele estava pensando intensamente. 3 anos, ele disse, ainda olhando para a cidade. Você trabalha aqui há 3 anos. Nunca se atrasou. Nunca cometeu erros importantes. Conhece minha rotina melhor que eu mesmo. Ele se virou para encará-la. E, de repente, quer ir embora, por motivos pessoais. Isabela sentiu um calor subir pelo rosto. Sim, senhor. Quanto você ganha aqui, Isabela? A pergunta a pegou de surpresa. Eu... R$ 3.500. Leonardo assentiu lentamente, como se estivesse processando uma informação importante. E isso não é suficiente. Não era uma pergunta, era uma constatação. Isabela baixou os olhos constrangida. Não se trata apenas do dinheiro. Não? Ele voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Então, me explique do que se trata. Isabela sentiu que estava sendo interrogada, e não apenas demitida. Havia algo no jeito que Leonardo a olhava que a fazia sentir como se ele pudesse ver através dela, descobrir todos os seus problemas financeiros, todas as noites em claro, preocupada com as contas. Eu preciso de novas oportunidades, ela disse finalmente. Leonardo pegou a carta de demissão e a colocou de lado, sem abrir. Isabela, sente-se. Era mais uma ordem que um pedido. Ela obedeceu, escolhendo uma das poltronas em frente à mesa. Vou fazer uma proposta, ele disse, se sentando na beirada da mesa, mais próximo dela do que jamais estivera. Uma proposta que resolverá seus problemas financeiros permanentemente. Isabela piscou confusa. Não entendo. Casamento, disse Leonardo simplesmente. Case-se comigo. Isabela achou que tinha ouvido errado. As palavras de Leonardo ecoaram no escritório silencioso como um eco distante, impossível de processar. Ela piscou várias vezes, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira ou que ela havia entendido mal. Desculpe, foi tudo que conseguiu dizer. Leonardo mantinha a expressão séria, como se tivesse acabado de propor uma fusão empresarial rotineira. Casamento. Um contrato de 2 anos. Você receberia um salário mensal de R$ 50.000. Plano de saúde completo para você e sua família. E uma quantia final de R$ 1 milhão quando o contrato terminasse. Isabela sentiu o mundo girar ao redor dela. R$ 50.000 por mês era mais do que ela ganhava em um ano inteiro. R$ 1 milhão. Ela nem conseguia imaginar tanto dinheiro junto. Isso é loucura, ela murmurou, segurando os braços da poltrona para se estabilizar. É negócios, Leonardo respondeu, voltando para sua cadeira presidencial. Eu preciso de uma esposa para finalizar uma fusão com a empresa alemã Bergman Industries. O CEO Klaus Bergman é extremamente tradicional e só faz negócios com homens casados que considera estáveis. É uma questão cultural deles. Isabela tentou processar as informações. Mas por que eu? O senhor pode ter qualquer mulher. Pode? Leonardo arqueou uma sobrancelha. Você conhece alguma socialite paulistana que toparia um casamento de conveniência sem criar dramas, sem exigir amor verdadeiro, ou sem tentar transformar isso em algo que não é? Ele se inclinou para a frente. Você é prática, discreta, já conhece minha rotina. E, mais importante, você precisa do dinheiro tanto quanto eu preciso de uma esposa. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvir. E o que exatamente esse contrato envolveria? Casamento civil dentro de 3 semanas. Você se mudaria para minha casa em Alphaville, participaria de eventos sociais como minha esposa, acompanharia algumas viagens de negócios. Em público seríamos um casal feliz e bem-sucedido. Em particular, ele fez uma pausa. Você teria sua própria suíte, sua própria vida. Seria apenas uma fachada. Isabela passou a mão pelo cabelo, desajeitando o coque. A proposta era absurda, mas ao mesmo tempo, a mãe dela poderia fazer o tratamento particular que precisava. Ela poderia mandar dinheiro para casa todos os meses sem se preocupar. Poderia viver dignamente pela primeira vez em anos. Isso é ilegal? Perguntou. Casamento de conveniência não é crime. É um acordo entre adultos conscientes. Leonardo abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Já mandei meu advogado preparar os termos básicos. Pode levar para casa e analisar com calma. Isabela pegou a pasta com mãos trêmulas. Era pesada, cheia de papéis oficiais com o timbre do escritório de advocacia mais caro da cidade.
Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Digo, por que não contrata alguém, uma atriz ou... Porque eu preciso de alguém confiável. Alguém que não vai criar problemas ou tentar chantagear minha família depois. Ele a observou com aqueles olhos calculistas. Você trabalhou para mim por 3 anos. Nunca vendeu informações para a imprensa. Nunca fofocou sobre minha vida pessoal. Nunca tentou se aproveitar da situação. Isso vale mais que qualquer currículo. Isabela se levantou, ainda segurando a pasta. Preciso pensar. Claro, tem até amanhã de manhã. Amanhã? Ela o encarou. Só isso? A reunião com os alemães é na próxima semana. Se vamos fazer isso, precisa ser agora. Leonardo voltou a se concentrar nos papéis da mesa, como se a conversa tivesse acabado. Ah, e Isabela? Sim, pode rasgar a carta de demissão. Você não vai mais precisar dela. Isabela saiu do escritório em um estado de choque. Passou pelo resto do dia executando suas tarefas automaticamente, respondendo e-mails, organizando reuniões, mas sua mente estava em outro lugar completamente. A pasta pesava em sua bolsa como se fosse feita de chumbo. Durante o almoço, se escondeu no banheiro e ligou para a mãe. Isabela, minha filha, como está? Oi, mãe. Como estão os exames? Ah, você sabe. O médico disse que preciso fazer mais alguns. Mas não se preocupe comigo, querida. Como está o trabalho? Isabela fechou os olhos. A voz da mãe soava mais fraca do que na semana anterior. Mãe, se eu tivesse dinheiro para o melhor tratamento particular, a senhora faria? Isabela, não fica falando bobagem. Você já faz muito por mim. Não quero que se sacrifique. Mas se eu tivesse... Claro, filha. Claro que sim. Mas não fica se preocupando com isso agora. Isabela desligou com lágrimas nos olhos. Quando voltou para sua mesa, Leonardo estava saindo para uma reunião externa. Ele passou por ela sem dizer nada, mas deixou um pequeno papel sobre sua mesa. Era um endereço. Um hospital particular em Belo Horizonte, o melhor da região. Sua mãe poderia fazer o tratamento lá. Estava escrito com a letra dele no verso. Sem filas de espera. À noite, no apartamento pequeno do Brás, Isabela espalhou todos os documentos do contrato sobre a mesa de jantar. Eram dezenas de páginas detalhando cada aspecto do acordo. Duração, 2 anos. Salário, 50 mil mensais. Bônus final, R$ 1 milhão. Residência, casa do contratante. Deveres sociais. Acompanhar eventos, viagens de negócios, manter aparência de casamento feliz. Havia também uma cláusula sobre confidencialidade total e outra sobre rescisão do contrato, em caso de quebra dos termos por qualquer uma das partes. Isabela se serviu um copo de vinho barato, o único que podia comprar, e releu tudo 2 vezes. Era surreal. 24 horas atrás, ela estava planejando pedir demissão. Agora, estava considerando casar com seu chefe milionário. O telefone tocou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Espero que considere seriamente. Elef. Ela olhou pela janela pequena do apartamento para o prédio vizinho, onde uma família assistia TV na sala mal iluminada. Lembrou-se da casa da mãe em Belo Horizonte, das contas de luz que às vezes não conseguia pagar, dos remédios caros que pesavam no orçamento. Pegou o celular e digitou: "Preciso de mais alguns detalhes antes de decidir." A resposta veio em menos de 1 minuto. "Amanhã às 8 horas no meu escritório. Estaremos sozinhos." Isabela guardou o telefone e olhou mais uma vez para os papéis espalhados na mesa. 2 opções: continuar lutando sozinha por uma vida que mal conseguia sustentar, ou aceitar uma proposta que mudaria tudo, mas que também a colocaria em um mundo completamente desconhecido. Ela tinha até amanhã de manhã para decidir o resto da sua vida. Isabela mal conseguiu dormir durante a noite. Deitada na cama estreita, olhava para o teto descascado do apartamento, enquanto as palavras de Leonardo ecoavam em sua mente. 50 mil reais por mês. 1 milhão ao final do contrato. A possibilidade de sua mãe ter o melhor tratamento médico disponível. Às 5 horas da manhã, desistiu de tentar dormir. Preparou um café forte na cozinha minúscula e sentou-se novamente diante dos documentos espalhados na mesa. Cada página do contrato estava redigida em linguagem jurídica complexa, mas o essencial era claro. 2 anos de casamento de fachada em troca de segurança financeira. Pegou o telefone
e ligou para a melhor amiga, Camila, que morava em Belo Horizonte. Alô? Isa, são 5:30 da manhã, veio a voz sonolenta do outro lado. Desculpa, Camila, eu preciso conversar com alguém. O que aconteceu? Você está bem? Isabela hesitou. Como explicar uma situação tão surreal? Se você recebesse uma proposta que mudaria sua vida completamente, mas envolvesse, digamos, sacrificar sua liberdade por 2 anos, você faria? Que tipo de proposta, Isa? Você está me assustando. É hipotético, mentiu Isabela. Você faria? Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depende do que eu estaria ganhando e do que estaria perdendo. Por que essa pergunta estranha? Só estava pensando sobre escolhas difíceis. Isa, você nunca foi de fazer perguntas filosóficas às 5 da manhã. O que realmente está acontecendo? Isabela suspirou. Nada, Camila. Desculpa ter acordado você. A gente conversa depois. Desligou antes que a amiga pudesse insistir. Sabia que não podia contar a verdade para ninguém. Uma das cláusulas do contrato era absoluto sigilo sobre os termos do acordo. Às 7 horas tomou um banho quente, um luxo que raramente se permitia devido ao gasto com energia, e escolheu sua roupa mais formal. Se ia ter essa conversa com Leonardo, queria estar apresentável. O trajeto até o escritório passou voando. Isabela chegou 15 minutos antes das 8 horas e encontrou o prédio ainda relativamente vazio. Subiu ao 35º andar, com o coração batendo descompassado. Leonardo já estava em sua sala, como sempre. Usava um terno cinza carvão que deve ter custado mais que o salário anual dela. Quando a viu através da parede de vidro, acenou para que entrasse. Pontual, ele comentou, sem levantar os olhos dos documentos. Café? Não, obrigada. Isabela se sentou na mesma poltrona do dia anterior, as mãos unidas no colo para disfarçar o nervosismo. Leonardo finalmente a olhou. Presumo que leu o contrato. Li várias vezes. E? Isabela respirou fundo. Tenho algumas perguntas. Pode fazer. Se eu aceitar, quando seria o casamento? 2 semanas. Já providenciei toda a documentação necessária. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta menor. Certidão de nascimento, comprovante de solteiro, tudo o que o cartório precisa. Isabela piscou. Como o senhor conseguiu minha certidão? Tenho contatos. A resposta foi simples, mas deixou claro que Leonardo Fernandes não era homem que deixava detalhes ao acaso. Próxima pergunta. A casa em Alphaville. Como seria a convivência? Uma mansão com 10 quartos. Você teria uma suíte na ala leste, eu fico na ala oeste. Temos funcionários, governanta, cozinheira, jardineiro, segurança. Você não precisará se preocupar com afazeres domésticos. E as aparições públicas? Eventos beneficentes, jantares de negócios, algumas viagens, nada muito diferente do que você já fazia como minha assistente, exceto que agora será como minha esposa. Ele se recostou na cadeira. Você receberá um cartão de crédito sem limite para roupas e outros itens pessoais necessários. Isabela sentiu a cabeça girar. Cartão sem limite. Ela que pesava cada compra no supermercado. E depois dos 2 anos, o casamento será anulado discretamente. Você receberá o pagamento final e será livre para fazer o que quiser. Posso até ajudá-la a conseguir um emprego melhor, se desejar. Por que 2 anos especificamente? Leonardo hesitou pela primeira vez. A fusão com a Bergman Industries é complexa. Klaus Bergman quer ter certeza de que está fazendo negócios com alguém estável. 2 anos é tempo suficiente para convencê-lo e finalizar todos os aspectos legais. Isabela assentiu lentamente. E se eu quiser visitar minha mãe? Quando quiser. O jato da empresa estará à sua disposição. Jato da empresa. Isabela nunca havia sequer andado de avião. Última pergunta, ela disse, reunindo coragem. Por que tem tanta certeza de que vou aceitar? Leonardo se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela. Porque ontem à noite você não dormiu pensando em como recusar. Dormiu pensando em como aceitar. O comentário a atingiu como um soco. Ele estava certo. Preciso que o senhor entenda uma coisa, Isabela disse, a voz mais firme do que se sentia. Se eu aceitar isso, não é por ganância. É por necessidade. Minha mãe precisa de tratamento e eu não posso mais viver contando centavos. Entendo perfeitamente.
E respeito isso. Isabela olhou pela janela do escritório para a cidade que se estendia infinitamente. Lá embaixo, milhões de pessoas lutavam todos os dias por uma vida melhor. Ela tinha a chance de mudar não apenas sua vida, mas a da mãe também. Se eu aceitar, disse devagar, não quero fingir ser alguém que não sou. Não vou tentar me transformar em socialite ou fingir que pertenço ao seu mundo. Não quero que mude. Quero que seja exatamente quem você é. E se em algum momento eu não conseguir mais suportar essa farsa? Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos. Então conversaremos. Sou um homem de negócios, Isabela. Não acredito em forçar acordos que não funcionam para ambas as partes. Isabela fechou os olhos por um momento, pensando na mãe, nas contas acumuladas, nas noites em claro se preocupando com dinheiro. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Eu aceito. A reação de Leonardo foi mínima, apenas um aceno de cabeça, como se fosse o desfecho esperado de uma negociação empresarial bem-sucedida. Ele abriu a gaveta central da mesa e retirou uma caneta dourada. Excelente. Preciso que assine aqui, aqui e aqui, disse, indicando as páginas marcadas com etiquetas amarelas. Isabela pegou a caneta com mãos que tremiam ligeiramente. O peso do instrumento era considerável. Provavelmente custava mais que seu salário mensal. Assinou seu nome nos locais indicados, cada assinatura selando um pouco mais seu destino. Perfeito. Leonardo guardou os documentos assinados em uma pasta de couro. Agora vamos aos preparativos práticos. Primeiro, você vai se mudar para a casa ainda hoje. Hoje? Isabela quase deixou a caneta cair. Não faz sentido continuar pagando o aluguel daquele apartamento. Mandarei alguns funcionários buscarem suas coisas esta tarde. Ele consultou o relógio caro no pulso. Segundo, você tem um compromisso às 2h. Que compromisso? Personal shopper. Você precisará de um guarda-roupa adequado para os eventos que frequentaremos. Leonardo pegou um cartão preto da carteira e o estendeu para ela. Este cartão não tem limite. Use-o. Isabela olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. Eu não sei como escolher roupas caras. Por isso contratei uma profissional, Helena Marchetti, uma das melhores de São Paulo. Ela a encontrará na Daslu às 2h. Daslu. Isabela conhecia a loja famosa apenas de ouvir falar. Era onde as mulheres mais ricas da cidade faziam compras. E depois do shopping? Iremos jantar juntos. É importante que comecemos a ser vistos como casal antes do casamento. Leonardo se levantou. Reservei mesa no DOM às 8h. Isabela também se levantou, sentindo-se como se estivesse em um sonho estranho. 24 horas atrás, sua maior preocupação era como pagar a conta de luz. Agora estava falando sobre jantares em restaurantes que custavam mais que seu salário mensal. Uma última coisa, Leonardo disse, caminhando até ela. Parou tão perto que ela pôde sentir o perfume caro que ele usava. A partir de agora me chame de Leonardo, em público e em particular. Precisamos criar intimidade. A proximidade dele a deixou nervosa. Certo, Leonardo. Muito bem, Isabela. A forma como ele disse seu nome, devagar e deliberadamente, fez algo estranho acontecer em seu estômago. Meu motorista a levará para casa para arrumar suas coisas e depois para a Daslu. Eu posso ir de ônibus. Você é minha noiva agora. Noivas de Leonardo Fernandes não andam de ônibus. A palavra noiva caiu entre eles como uma pedra em um lago calmo. Era a primeira vez que qualquer um dos dois usava o termo, e de alguma forma tornou tudo mais real. Uma hora depois, Isabela estava em seu apartamento no Brás, olhando ao redor com olhos de quem se despedia. Carlos, o motorista de Leonardo, esperava educadamente na sala enquanto ela fazia as malas. Não tinha muito o que levar. Algumas roupas simples, livros, fotos da família, alguns objetos pessoais com valor sentimental. Tudo cabou em 2 malas pequenas e uma caixa. É só isso mesmo, senhora? Perguntou Carlos, um homem de meia idade com um uniforme impecável. É só isso. Ela confirmou sentindo um aperto no peito. Durante o trajeto até a Daslu, Isabela olhava pela janela do Mercedes-Benz preto, vendo a cidade passar. Estava deixando para trás não apenas sua casa, mas toda a sua vida anterior. Helena Marchetti a estava esperando na entrada da loja. Era uma mulher elegante de cerca de 40 anos, cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso profissional.
Isabela, prazer em conhecê-la. Leonardo me contou sobre o noivado. Que romântico, disse Helena beijando o ar próximo às bochechas de Isabela. Romântico, se ela soubesse a verdade. Então, querida, me conte sobre seu estilo pessoal, Helena disse enquanto caminhavam pela loja luxuosa. Bem, eu uso basicamente a mesma coisa todos os dias. Blazer, calça social, sapato baixo. Helena parou e a examinou de cima a baixo. Entendo. Vamos trabalhar com uma base clássica, mas adicionar sofisticação. Você tem um rosto lindo e um corpo bonito. Só precisamos realçar isso. As próximas 3 horas foram um turbilhão de experimentar roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Vestidos de cocktail, tailleurs, sapatos de salto alto, joias delicadas. Helena explicava pacientemente sobre tecidos, cortes e ocasiões apropriadas para cada peça. Este vestido preto é perfeito para jantares formais, Helena disse, ajustando um vestido que custava mais que o antigo salário anual de Isabela. E esta bolsa Hermès combina perfeitamente. Isabela olhava para si mesma no espelho e mal se reconhecia. A mulher refletida parecia pertencer àquele mundo de luxo. Quanto custa tudo isso? Perguntou timidamente. Não se preocupe com isso, querida. Leonardo disse para não poupar. Helena sorriu. Homens como ele sabem que uma esposa bem vestida é um investimento. Esposa. Mais uma palavra que tornava tudo surreal. Às 6 horas, saíram da loja carregadas de sacolas. Carlos as esperava com o carro. Durante o trajeto para Alphaville, Isabela olhava para as compras ao seu lado. Em uma tarde, havia adquirido mais roupas caras do que possuíra na vida inteira. A casa de Leonardo era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Um portão de ferro trabalhado se abriu automaticamente quando se aproximaram. A mansão, em estilo neoclássico, se erguia majestosa no meio de um jardim impecavelmente cuidado. Bem-vinda à sua nova casa, disse Carlos, parando em frente à entrada principal. Uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida, apareceu na porta. Tinha cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso caloroso. Você deve ser Isabela. Sou Dona Carmen, a governanta. Seja muito bem-vinda. Isabela foi conduzida até sua suíte na ala leste da casa. O quarto era maior que seu antigo apartamento inteiro, com uma cama king size, closet gigantesco, banheiro com banheira de mármore e uma varanda com vista para o jardim. O senhor... Leonardo disse que a senhorita tem um jantar hoje, disse Dona Carmen. Sugiro o vestido azul marinho que chegou hoje. Ficará perfeita na senhora. Isabela assentiu, ainda em estado de choque. Tudo estava acontecendo rápido demais. Às 7h45, desceu a escadaria principal da mansão. Leonardo a esperava no hall de entrada, impecável em um terno preto. Quando a viu descendo as escadas, parou o que estava fazendo e a observou. Está linda, disse simplesmente. Obrigada, Isabela respondeu, sentindo o rosto esquentar. No carro, a caminho do restaurante, Leonardo fez algumas orientações. Durante o jantar, estaremos sendo observados. A sociedade paulistana adora fofocas sobre minha vida pessoal. Ele a olhou de soslaio. Tente parecer feliz. Vou tentar, ela disse, ajeitando o vestido nervosamente. E Isabela? Sim? Relaxe. Por mais surreal que pareça, esta noite marca o início de uma nova vida para você. Aproveite. Enquanto o carro se dirigia para o centro da cidade, Isabela olhava pela janela e se perguntava em que se havia metido. Em menos de 24 horas, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. O que mais a assustava não era a mudança radical. Era como rapidamente estava se acostumando com ela. O restaurante DOM era exatamente como Isabela havia imaginado que seria um lugar frequentado pela elite paulistana. Iluminação suave, decoração minimalista e elegante, e um silêncio respeitoso que contrastava drasticamente com os restaurantes barulhentos que ela costumava frequentar. O maître os recebeu com reverência exagerada. Senhor Fernandes, que prazer tê-lo conosco novamente. E esta deve ser a senhora... Minha noiva, Isabela Costa, Leonardo disse, colocando a mão nas costas dela de forma protetora. O gesto pareceu natural, mas Isabela sentiu um arrepio subir pela espinha. Noiva! O maître sorriu largamente.
Que notícia maravilhosa! Parabéns ao casal, sua mesa está pronta. Foram conduzidos a uma mesa reservada no canto do restaurante, com vista para o jardim interno. Leonardo afastou a cadeira para Isabela se sentar, um gesto que ela não esperava e que a deixou ligeiramente desconcertada. Obrigada, murmurou, sentando-se com cuidado para não tropeçar no vestido. De nada, querida, Leonardo respondeu, e havia algo na forma como disse querida que soou quase convincente. O sommelier apareceu imediatamente com a carta de vinhos. Leonardo pediu uma garrafa de Bordeaux que Isabela tinha certeza de que custava mais que seu antigo aluguel mensal. Então, Leonardo disse quando ficaram sozinhos, como se sente? Aterrorizada, Isabela admitiu em voz baixa. Isso é normal. A primeira vez em lugares assim pode ser intimidante. Não é só o lugar. É tudo isso. Ela gesticulou vagamente. Esta manhã eu estava no meu apartamento no Brás e agora estou aqui, vestindo roupas que custam uma fortuna, fingindo ser sua noiva. Leonardo se inclinou para a frente. Não está fingindo ser minha noiva. Você é minha noiva. O contrato que assinamos hoje torna isso real, pelo menos oficialmente. O sommelier voltou com o vinho, interrompendo a conversa. Fez todo o ritual de apresentação da garrafa, abertura e degustação. Leonardo aprovou com um aceno e suas taças foram preenchidas. Um brinde, Leonardo disse, levantando a taça. Ao nosso acordo de benefício mútuo. Isabela levantou sua taça, mas hesitou. Isso soa tão frio. Prefere fingir que é um brinde ao amor verdadeiro? A pergunta a fez pensar. Era isso que a incomodava? A honestidade brutal da situação? Não, disse finalmente. Prefiro a honestidade. Eles brindaram, e Isabela provou o vinho. Era incomparavelmente melhor que qualquer coisa que já havia bebido. O cardápio chegou, e Isabela teve que segurar uma expressão de choque ao ver os preços. R$ 180 por um prato principal. Era quase um terço do que ela ganhava por semana. Recomendo o robalo com risoto de limão siciliano, Leonardo disse, aparentemente alheio ao dilema interno dela. Parece bom, Isabela concordou, embora não tivesse certeza do que era robalo. Enquanto esperavam o pedido, Isabela notou que várias pessoas no restaurante os observavam discretamente. Algumas mulheres sussurravam entre si, claramente reconhecendo Leonardo. Elas estão falando de nós, murmurou. Sempre falam. Faz parte do negócio. Leonardo tomou um gole de vinho. Leonardo Fernandes raramente aparece em público com mulheres. Quando aparece, é notícia. E isso não o incomoda? Aprendi a ignorar. Você também vai aprender. A comida chegou, e Isabela teve que admitir que estava deliciosa. Cada garfada era uma explosão de sabores que ela nunca havia experimentado. Está gostando? Leonardo perguntou. Está incrível. Eu nunca... Ela parou, percebendo que estava sendo muito óbvia sobre sua inexperiência. Nunca havia comido em um lugar assim, Leonardo completou. Não há problema em admitir isso, Isabela. Todos nós tivemos primeiras vezes. Mesmo você, principalmente eu. Meu avô construiu esta empresa do zero. Meu pai expandiu. Eu apenas herdei o resultado. Ele cortou um pedaço de seu prato. Quando eu tinha 10 anos, ele me trouxe aqui pela primeira vez. Eu estava tão nervoso que derrubei molho na gravata. A imagem de um Leonardo criança nervoso a fez sorrir. Difícil imaginar você nervoso. Todos ficamos nervosos às vezes. A diferença é aprender a não demonstrar. É por isso que você parece sempre tão controlado. Leonardo a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Entre outras coisas, a sobremesa foi servida, um petit gâteau com sorvete de baunilha que derretia na boca. Isabela comeu devagar, saboreando cada colherada. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse de repente. Pode. Por que nunca se casou? Digo de verdade, não por negócios. Leonardo ficou em silêncio por alguns segundos, girando a taça de vinho entre os dedos. Porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar minha vida. E o que seria necessário para isso? Honestidade, independência. Alguém que não quisesse me mudar ou que quisesse algo de mim além do que eu posso oferecer. Ele a olhou diretamente nos olhos. Características raras em meu círculo social. Isabela sentiu algo estranho no estômago com a intensidade do olhar dele. E você? Nunca quis se casar?
Queria, mas os homens que conheci sempre queriam que eu fosse alguém diferente, mais submissa, menos determinada, mais decorativa. Decorativa? Sabe, o tipo de mulher que fica bonita ao lado do marido e não tem opiniões próprias. Leonardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Então estamos ambos fugindo do que a sociedade espera de nós. Parece que sim. Quando terminaram o jantar, Leonardo pediu a conta. Isabela tentou não olhar o valor total quando ele assinou o cartão. Pronta para irmos? Ele perguntou. Sim. Leonardo se levantou e novamente afastou a cadeira para ela. Desta vez, quando colocou a mão em suas costas para guiá-la até a saída, o gesto pareceu menos ensaiado. No carro, durante o trajeto de volta para Alphaville, ficaram em silêncio confortável. Isabela olhava pela janela, processando a noite. Como me saí? Perguntou quando estavam chegando em casa. Perfeitamente. Ninguém suspeitaria que não somos um casal real. Bom saber que sou uma boa atriz. Leonardo a olhou de soslaio. Não estava atuando durante toda a conversa. Ele estava certo, e isso a assustou um pouco. Isabela acordou desorientada. Por alguns segundos não conseguiu lembrar onde estava. O quarto era grande demais, a cama confortável demais, a luz que entrava pelas cortinas de seda muito mais suave que a luz crua de seu antigo apartamento. Então a realidade voltou como uma onda. A proposta, o contrato, o jantar da noite anterior. Levantou-se e caminhou até a janela. O jardim da mansão se estendia à sua frente, perfeitamente cuidado, com uma piscina ao fundo que brilhava sob o sol matinal. Era como acordar em um filme. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Entre, disse. Dona Carmen apareceu com uma bandeja. Bom dia, senhora Isabela. Trouxe café da manhã. Pode me chamar só de Isabela, ela disse rapidamente. E não precisava trazer na cama. Eu posso descer. Nonsense. É meu trabalho cuidar da família. Dona Carmen colocou a bandeja na mesinha ao lado da poltrona. O senhor Leonardo pediu para avisá-la que ele saiu cedo para uma reunião, mas voltará na hora do almoço. Obrigada, Dona Carmen. Ah, e chegou isso para a senhora. A governanta entregou uma caixa pequena e elegante. Depois que Dona Carmen saiu, Isabela abriu a caixa. Dentro havia um anel de noivado, um solitário com um diamante que parecia capturar toda a luz do quarto. Um bilhete acompanhava, para tornar tudo mais convincente. Cassia Isabela deslizou o anel no dedo. Encaixou perfeitamente. Claro que encaixava. Leonardo era o tipo de homem que não deixava detalhes ao acaso. Tomou o café da manhã na varanda do quarto, observando a movimentação dos jardineiros. Tudo na propriedade funcionava como um relógio suíço. Cada pessoa sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Às 10 horas, seu telefone tocou. Era sua mãe. Isabela, filha, como você está? Oi, mãe, estou bem. E a senhora? Ah, você sabe, mais ou menos. Mas não liguei para falar de mim. Queria saber como está o trabalho. Isabela hesitou. Como explicar sem mentir demais? Na verdade, mãe, aconteceram algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Eu recebi uma promoção. Uma grande promoção. Vou ganhar muito mais dinheiro. Sério? Que maravilha, filha. Sabia que seu esforço seria reconhecido um dia. E mãe, agora posso pagar um tratamento particular para a senhora. O melhor que existir. Silêncio do outro lado da linha. Depois a voz embargada. Isabela, minha filha, você não precisa... Preciso sim, já está decidido. Vou mandar os detalhes por e-mail hoje mesmo. Depois de desligar, Isabela se sentiu melhor. Pelo menos uma coisa boa estava saindo de toda essa situação. Passou a manhã explorando a casa. Além de sua suíte, havia uma biblioteca com milhares de livros, uma sala de cinema particular, academia completa e até uma sala de piano com um Steinway, que provavelmente valia mais que uma casa. Na biblioteca, encontrou várias fotos de Leonardo em diferentes idades. Leonardo criança em eventos familiares, adolescente recebendo prêmios acadêmicos, jovem adulto em formaturas. Em todas as fotos, mesmo as mais descontraídas, havia algo reservado em sua expressão. Bisbilhotando, veio uma voz atrás dela. Isabela se virou corando. Leonardo estava na porta da biblioteca, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada. Desculpe, eu só estava conhecendo sua nova casa. É natural. Ele entrou e se aproximou.
Encontrou algo interessante. Suas fotos, você sempre foi tão... Sério? Leonardo pegou uma das fotos. Ele, aos 16 anos, de smoking em algum evento formal. Meu pai dizia que Fernandes não sorria em público. Demonstrar emoção é sinal de fraqueza. Que triste. É prático. Ele colocou a foto de volta. Como foi sua primeira noite aqui? Estranha, mas boa. Isabela mostrou o anel. Obrigada por isso. Ficou bem em você. Havia algo no tom de voz dele que a fez olhá-lo mais atentamente. Por um momento, ela teve a impressão de que ele ia dizer algo mais, mas o momento passou. Preciso que se prepare para hoje à tarde, Leonardo disse, voltando ao tom de negócios. Temos que ir ao cartório para dar entrada nos papéis do casamento. Depois minha mãe quer conhecê-la. Sua mãe? O estômago de Isabela despencou. Helena Fernandes. Ela pode ser intensa, mas é importante que ela aprove nosso relacionamento. E se ela não aprovar? Ela vai aprovar. Leonardo a olhou de forma tranquilizadora. Você é inteligente, educada e bonita. Tudo o que ela sempre quis para mim. Mas não é real. Ela não precisa saber disso. Isabela sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas fingir para estranhos em restaurantes. Era enganar a mãe dele. Leonardo, não sei se consigo... Consegue. Ele se aproximou e, para surpresa dela, tocou gentilmente seu rosto. Você é mais forte do que imagina, Isabela. O toque foi breve, mas deixou uma sensação estranha em sua pele. Quando ele se afastou, ela sentiu falta do contato. Nos encontramos às 2 horas no hall, Leonardo disse, dirigindo-se para a porta. Vista algo conservador, mas elegante. Minha mãe aprecia boa apresentação. Depois que ele saiu, Isabela ficou sozinha na biblioteca, tocando inconscientemente o local onde ele havia tocado seu rosto. Estava ficando cada vez mais difícil distinguir entre o que era atuação e o que era real. E isso a assustava mais do que deveria. O cartório de Alphaville estava quase vazio na tarde de terça-feira. Isabela seguiu Leonardo até o balcão, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Estava usando um conjunto azul marinho que Helena havia escolhido. Conservador, mas elegante, exatamente como Leonardo havia pedido. Documentos para registro de casamento, Leonardo disse ao funcionário, entregando uma pasta organizada. O homem de meia idade analisou os papéis com eficiência burocrática. Tudo parece estar em ordem. A cerimônia pode ser marcada para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Perfeito, Leonardo respondeu, como se estivesse marcando uma reunião de negócios. Quinta-feira. Em 9 dias, Isabela seria oficialmente casada. A realidade bateu com força renovada. Durante o trajeto para a casa da mãe de Leonardo, em Jardins, Isabela tentou controlar os nervos. Me fale sobre ela. Sua mãe. Helena Fernandes, 62 anos, viúva há 5 anos. Formada em letras pela USP, mas nunca trabalhou fora. Dedicou a vida à família e às obras de caridade. Leonardo pausou no trânsito. Ela pode parecer doce, mas tem uma percepção aguçada para pessoas. Não subestime. O que devo evitar falar? Sobre suas origens. Não minta, mas não precisa entrar em detalhes sobre dificuldades financeiras. Minha mãe vem de uma família tradicional. Pode não entender. Isabela assentiu, sentindo um nó no estômago. Mais uma pessoa para enganar. A casa de Helena Fernandes era uma mansão elegante de estilo francês. Menor que a de Leonardo, mas ainda assim imponente. Foram recebidos por uma empregada que os conduziu até um living refinado, decorado com antiguidades e quadros clássicos. Helena Fernandes apareceu poucos minutos depois, e Isabela imediatamente entendeu de onde Leonardo havia herdado sua postura altiva. Era uma mulher elegante, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, vestindo um conjunto Chanel. Seus olhos azuis eram penetrantes e inteligentes. Leonardo, meu querido, ela disse, beijando o filho no rosto. Depois se voltou para Isabela com um sorriso que não chegava aos olhos. E esta deve ser a famosa Isabela. Muito prazer, senhora Fernandes. Isabela disse, estendendo a mão. Helena, por favor. Afinal, em breve seremos família. A mulher apertou sua mão brevemente e Isabela teve certeza de que estava sendo avaliada. Sentem-se. Mandei preparar chá. Acomodaram-se em poltronas de veludo. Helena se posicionou de forma a ter uma visão clara de Isabela. Então, querida,
Leonardo me contou muito pouco sobre você. Onde se conheceram? No trabalho, Isabela respondeu. Eu era assistente dele. Ah. O tom de Helena carregou uma nuance que Isabela não conseguiu interpretar. E há quanto tempo estão envolvidos? Isabela olhou para Leonardo, que respondeu suavemente. Alguns meses. Mantivemos discrição inicialmente. Claro. Leonardo sempre foi reservado. Helena serviu o chá em xícaras de porcelana finíssima. E sua família, Isabela? Me fale sobre eles. É só minha mãe e eu. Ela mora em Belo Horizonte. E seus pais? Que profissão tinham? A pergunta era casual, mas Isabela sentiu a armadilha. Meu pai morreu quando eu era pequena. Minha mãe sempre trabalhou como professora. Não era exatamente mentira. A mãe havia dado aulas particulares eventualmente. Educação é muito importante, Helena aprovou. E você? Estudou onde? Faculdade particular em Belo Horizonte, administração. Interessante. Helena tomou um gole de chá. Leonardo, você não me disse que ela era formada em administração. Há muitas coisas sobre Isabela que ainda estou descobrindo, Leonardo disse, e havia algo genuíno em sua voz que fez Isabela olhá-lo surpresa. A conversa continuou por mais uma hora. Helena fez perguntas sobre gostos pessoais, planos futuros, opiniões sobre arte e cultura. Isabela se saiu melhor do que esperava, descobrindo que sua educação modesta, mas sólida, a havia preparado mais do que imaginava. Bom, querida, Helena disse finalmente, preciso confessar que estava preocupada quando Leonardo me contou sobre o noivado. Aconteceu tão repentinamente. Às vezes o coração não segue cronogramas, Isabela respondeu, e se surpreendeu com a sinceridade em sua própria voz. Helena sorriu. O primeiro sorriso genuíno da tarde. Que romântico. E o anel, posso ver? Isabela estendeu a mão. Helena examinou o anel com olhos conhecedores. Leonardo tem bom gosto. Este diamante é excepcional. Ela olhou diretamente para Isabela. Espero que você o trate bem. Meu filho pode parecer forte, mas tem um coração sensível. Eu farei o possível, Isabela disse, sentindo-se estranhamente tocada. Quando se despediram, Helena beijou Isabela no rosto. Bem-vinda à família, querida. Tenho certeza de que seremos muito amigas. No carro, durante o trajeto de volta, Leonardo estava quieto. Como me saí? Isabela perguntou. Melhor do que esperava. Ela gostou de você. Como pode ter certeza? Porque ela me disse. Minha mãe não é de fingir aprovação. Isabela olhou pela janela. Me sinto mal por enganá-la. Você não a enganou completamente. A pessoa que ela conheceu hoje era você, Isabela. Apenas uma versão editada. É a mesma coisa. Leonardo parou em um sinal vermelho e a olhou. Todos nós temos versões editadas de nós mesmos para diferentes situações. Isso não torna menos real quem somos. Você tem? Claro, a versão que uso nos negócios, a versão para minha mãe, a versão para eventos sociais. Ele fez uma pausa. E talvez uma versão que uso apenas com você. O sinal abriu e ele voltou a dirigir, deixando Isabela com aquelas palavras ecoando em sua mente. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Isabela estava descobrindo que se casar, mesmo que fosse um casamento de conveniência, envolvia uma quantidade surpreendente de detalhes. Na quarta-feira, Helena a levou para escolher um vestido de noiva. A loja era discreta, mas luxuosa, frequentada apenas por clientes muito especiais. Nada muito extravagante, Helena disse à consultora. Será uma cerimônia íntima, apenas família próxima. Isabela experimentou vários vestidos. Quando saiu do provador usando um modelo de seda marfim, corte reto e elegante, Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Este é perfeito, disse finalmente, os olhos ligeiramente úmidos. Você está linda, querida. Olhando-se no espelho, Isabela mal se reconhecia. A mulher refletida parecia pertencer àquele mundo de luxo e elegância. Helena, disse impulsivamente, posso perguntar uma coisa? Claro. Como foi quando você se casou? Estava nervosa? Helena sorriu com ternura. Aterrorizada. Tinha apenas 22 anos e Roberto era 7 anos mais velho, já estabelecido nos negócios. Eu me sentia como uma criança brincando de adulta. E como superou isso? Com o tempo, percebi que casamento é uma parceria. Não sobre perder identidade, mas sobre criar algo novo juntos. Helena a olhou através do espelho.
Leonardo me contou que você estava relutante inicialmente. Isabela ficou tensa. Ele disse isso? Não com essas palavras. Mas conheço meu filho. Ele nunca foi de se apressar em decisões pessoais. O fato de ter proposto o casamento tão rapidamente me fez pensar que talvez você tenha hesitado. Foi inesperado. As melhores coisas da vida geralmente são. Helena tocou seu ombro gentilmente. Querida, posso dar um conselho de mãe? Claro. Leonardo pode parecer frio e calculista, mas é apenas proteção. Ele foi machucado antes. Helena pausou. Se você realmente o ama, tenha paciência. Quando ele se abrir completamente, será o homem mais leal e dedicado que você conhecerá. Isabela sentiu um aperto no peito. Helena estava falando de um amor real que não existia. Obrigada pelo conselho, conseguiu dizer. Naquela noite, durante o jantar na mansão, Isabela estava quieta. Leonardo notou. Algum problema? Perguntou quando Dona Carmen retirou os pratos. Sua mãe me deu conselhos sobre casamento hoje. Que tipo de conselhos? Sobre você. Sobre ter paciência. Sobre como você foi machucado antes. Isabela o encarou. Do que ela estava falando? Leonardo ficou tenso. Minha mãe às vezes fala demais. Leonardo, se vamos fazer isso, preciso saber. Que história há por trás desse seu jeito reservado? Ele ficou em silêncio por longos segundos, girando o copo de vinho entre os dedos. Há 5 anos, estava noivo de uma mulher chamada Valentina. Filha de uma família tradicional, educada na Europa. Tudo o que se esperaria da esposa de um Fernandes. Isabela esperou ele continuar. Descobri, uma semana antes do casamento, que ela estava tendo um caso com meu melhor amigo. Não por paixão, mas porque ele tinha prometido expandir os negócios do pai dela melhor do que eu poderia. Leonardo tomou um gole de vinho. O que mais me machucou não foi a traição em si, mas descobrir que tudo havia sido calculado desde o início. Por isso você prefere contratos a sentimentos. Contratos são claros. Não há espaço para mal-entendidos ou expectativas não ditas. Isabela sentiu uma pontada de compaixão. E por isso escolheu esse tipo de casamento comigo. Entre outras razões. Ele a olhou diretamente. Você foi honesta desde o início sobre suas motivações. Não há fingimento sobre amor eterno ou promessas vazias. Mas sua mãe acredita que é real. Minha mãe acredita no que quer acreditar. Ela sempre quis me ver casado e feliz. E você? Nunca quis isso de verdade? Leonardo hesitou antes de responder. Uma vez quis. Agora, prefiro a previsibilidade. Eles terminaram o jantar em silêncio contemplativo. Quando se levantaram da mesa, Leonardo disse: Amanhã é nosso último dia como solteiros. Tem certeza de que quer seguir em frente? Isabela pensou na mãe, que começaria o tratamento na semana seguinte. Pensou nas contas pagas, na segurança financeira, na oportunidade de uma vida diferente. Tenho certeza. Ótimo. Então até amanhã, futura senhora Fernandes. Quando ele disse isso, algo estranho aconteceu no estômago dela. Não era nervosismo ou medo. Era algo que ela não queria identificar. Subindo para seu quarto, Isabela olhou para o vestido de noiva pendurado no closet. Amanhã, ela se casaria com um homem que mal conhecia, em um acordo que mudaria sua vida para sempre. O que a assustava não era mais a perspectiva do casamento. Era o fato de que, em algum lugar no fundo de sua mente, estava começando a desejar que fosse real. Isabela acordou às 6 horas da manhã, muito antes do despertador tocar. Havia dormido mal, alternando entre pesadelos sobre fugir do altar e sonhos estranhos onde o casamento era real, e ela estava genuinamente feliz. O dia estava nublado, mas sem previsão de chuva. Olhou pela janela do quarto para os jardins perfeitamente cuidados e tentou acalmar os nervos. Em 4 horas, seria uma mulher casada. Dona Carmen trouxe café da manhã na cama, mas Isabela mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado de ansiedade. Nervosismo é normal no dia do casamento. Dona Carmen disse gentilmente, arrumando as cortinas. Quando me casei, há 35 anos, vomitei 3 vezes antes da cerimônia. E depois? Depois foram os 40 anos mais felizes da minha vida. A governanta sorriu. O senhor Leonardo é um bom homem, senhora Isabela. Às vezes parece frio, mas tem um coração generoso. Às 8 horas, Helena chegou acompanhada de uma equipe de cabeleireira e maquiadora.
O quarto se transformou em um salão de beleza improvisado. Como está se sentindo, querida? Helena perguntou, beijando a testa de Isabela. Nervosa, Isabela admitiu. É normal. Eu chorei tanto no meu casamento que tiveram que refazer a maquiagem 2 vezes. Helena se sentou ao lado dela na cama. Quer conversar sobre alguma coisa? Isabela quase confessou tudo naquele momento. Quase contou sobre o contrato, sobre o acordo financeiro, sobre como nada daquilo era real, mas olhou para o rosto esperançoso de Helena e não conseguiu destruir a felicidade dela. Só nervosismo mesmo, disse. O processo de arrumação durou 2 horas. Quando terminou, Isabela se olhou no espelho e mal se reconheceu. O cabelo estava preso em um coque baixo elegante, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem era natural, mas sofisticada, realçando seus olhos castanhos. O vestido de seda marfim caía perfeitamente em seu corpo. Você está deslumbrante, Helena disse, os olhos marejados. Leonardo vai ficar sem palavras. Às 10h menos 15, desceram para o hall da mansão. Leonardo a esperava no pé da escada, usando um terno cinza carvão perfeitamente cortado. Quando a viu descendo, parou de conversar com o fotógrafo e a observou em silêncio. Por um momento, seus olhares se encontraram, e algo passou entre eles. Uma faísca de algo real que transcendeu o acordo comercial. Leonardo subiu alguns degraus ao encontro dela. Está linda, disse simplesmente. Mas havia algo em sua voz que fez o coração de Isabela acelerar. Obrigada. Ele ofereceu o braço. Pronta? Pronta. O cartório estava decorado com arranjos de flores brancas que Helena havia providenciado. Além dela, estavam presentes apenas o advogado de Leonardo, 2 funcionários como testemunhas e o fotógrafo para documentar a cerimônia. O juiz, um homem de meia-idade com aparência solene, leu os votos padrão. Isabela tentava se concentrar nas palavras, mas sua mente estava em outro lugar. Olhava para Leonardo ao seu lado e se perguntava o que ele estava pensando. Leonardo Augusto Fernandes, você aceita Isabela Costa como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e permanecer ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito. Leonardo respondeu, sua voz firme e clara. Isabela Costa, você aceita Leonardo Augusto Fernandes como seu esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e permanecer ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Isabela hesitou por uma fração de segundo. As palavras até que a morte os separe ecoaram em sua mente, contrastando brutalmente com o contrato de 2 anos. Aceito, disse finalmente. Então, pelo poder que me confere o Estado de São Paulo, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Este era o momento que Isabela havia tentado não pensar. Leonardo se aproximou, colocou suavemente as mãos em seu rosto e a beijou. Era para ser apenas um beijinho protocolar, mas quando seus lábios se tocaram, algo aconteceu. O beijo se aprofundou ligeiramente e, por alguns segundos, Isabela esqueceu completamente onde estava. Quando se separaram, ambos pareciam surpresos com a intensidade do momento. Parabéns aos noivos! Helena exclamou, aplaudindo com lágrimas nos olhos. O resto da cerimônia passou em um borrão. Assinatura de documentos, fotos, cumprimentos. Isabela sorria e respondia mecanicamente, mas sua mente estava ainda presa naquele beijo. Almoçaram em um restaurante elegante em Jardins, apenas os 3. Helena contou histórias engraçadas de seu próprio casamento, e por momentos, Isabela quase conseguiu fingir que aquilo era uma celebração real. Agora vocês precisam de uma lua de mel, Helena disse durante a sobremesa. Que tal Europa? Ou talvez algo mais exótico, como Tailândia? Leonardo e Isabela se entreolharam. Ainda não decidimos, Leonardo disse diplomaticamente. Com os negócios, é difícil se ausentar por muito tempo. Besteira. Negócios podem esperar. Vocês são jovens e apaixonados. Helena sorriu. Aproveitem esta fase. Depois do almoço, Helena se despediu com muitos beijos e recomendações para que aproveitassem o primeiro dia de casados. No caminho de volta para casa, agora oficialmente a casa de ambos, ficaram em silêncio. Isabela brincava com a aliança nova no dedo,
um anel simples, mas elegante de ouro branco. Como se sente? Leonardo perguntou quando entraram na mansão. Estranha. E você? O mesmo. Ele afrouxou a gravata. Quer jantar fora hoje ou prefere ficar em casa? Prefiro ficar em casa, foi um dia intenso. Concordo. Pararam no hall principal, de repente sem saber o que fazer. Eram marido e mulher agora, mas ainda estranhos em muitos aspectos. Isabela, Leonardo disse de repente. Sobre o beijo, foi para a foto, ela disse rapidamente. Eu entendo. Sim, para a foto. Mas ele não parecia convencido de suas próprias palavras. Bem, acho que vou subir e trocar de roupa, Isabela disse. Claro. Nos vemos no jantar. Ela subiu as escadas sentindo o olhar dele em suas costas. No quarto, tirou o vestido de noiva com cuidado e o pendurou no closet. Por um momento, ficou olhando para ele, lembrando-se de como se sentiu quando Leonardo a viu descendo a escada. Vestiu uma roupa casual e se sentou na varanda do quarto, observando o pôr do sol. Era oficialmente uma mulher casada agora. Isabela Fernandes. Até o nome soava estranho. Seu telefone tocou. Era uma mensagem da mãe. Como foi o primeiro dia no novo emprego, filha? Isabela sorriu tristemente. Se a mãe soubesse que, em vez de começar um novo emprego, ela havia se casado com um bilionário, digitou de volta. Foi transformador. E foi então que percebeu que não estava mentindo completamente. O jantar foi servido na sala de jantar formal, com Dona Carmen usando a porcelana fina e as taças de cristal. Pela primeira vez desde que Isabela chegara à mansão, a mesa estava posta apenas para 2 pessoas. Achei que seria apropriado comemorar, Leonardo explicou, servindo vinho em ambas as taças. Não todos os dias que nos casamos. Mesmo que seja um casamento de negócios. Especialmente porque é um casamento de negócios. Pelo menos sabemos exatamente o que esperar um do outro. Isabela tomou um gole de vinho. Um Bordeaux ainda mais caro que os que haviam bebido antes. E o que você espera de mim, exatamente? Leonardo a estudou por um momento. Honestidade, profissionalismo e que você seja você mesma. E eu posso esperar o mesmo? Pode. Jantaram em um silêncio confortável, mas havia uma tensão subjacente que nenhum dos dois queria admitir. O beijo da cerimônia havia mudado algo entre eles, criado uma intimidade que não existia no papel do contrato. Posso perguntar uma coisa? Isabela disse quando Dona Carmen retirou os pratos principais. Claro. Por que escolheu realmente viver desta forma? Contratos em vez de relacionamentos, negócios em vez de emoções? Leonardo ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela achou que ele não ia responder. Porque emoções são imprevisíveis, ele disse finalmente. Podem mudar da noite para o dia, mas um contrato é claro, objetivo. Não há espaço para mal-entendidos ou decepções. Mas também não há espaço para surpresas agradáveis. Você considera surpresas agradáveis algo bom? Considero. Algumas das melhores coisas da minha vida foram surpresas. Isabela inclinou a cabeça. E você? Nunca teve uma surpresa agradável? Leonardo a olhou de forma intensa. Recentemente, talvez. O ar entre eles ficou carregado. Isabela sentiu o rosto esquentar sob o olhar dele. Leonardo, eu sei. Não faz parte do contrato. Ele tomou um gole de vinho. Não se preocupe, Isabela. Não vou complicar as coisas. Mas as coisas já estavam complicadas, e ambos sabiam disso. Depois do jantar foram para a biblioteca. Leonardo acendeu a lareira e se serviu de uísque, enquanto Isabela escolheu um livro das prateleiras. Machado de Assis, ela disse, mostrando o volume. Dom Casmurro. Leu? Várias vezes. É um dos meus favoritos. O meu também. Leonardo se acomodou em uma poltrona próxima à lareira. O que mais gosta nele? A complexidade. Nunca sabemos se Capitu realmente traiu ou se é tudo paranoia de Bentinho. E o que você acredita? Isabela se sentou na poltrona ao lado dele. Acredito que a verdade não importa tanto quanto a percepção que temos dela. Leonardo sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Filosofia interessante. E você? O que acredita? Acredito que Machado foi genial ao deixar a questão em aberto. Força cada leitor a enfrentar suas próprias inseguranças sobre confiança e traição. Conversaram sobre livros por mais de 1 hora. Isabela descobriu que Leonardo era um leitor voraz,
com gostos ecléticos que iam de clássicos brasileiros a thrillers contemporâneos. Ele, por sua vez, ficou impressionado com a profundidade das análises dela. Você deveria ter feito letras, não administração, disse em certo momento. Não era prático. Precisava de um diploma que me garantisse emprego. E agora? O que gostaria de fazer se dinheiro não fosse problema? A pergunta a pegou desprevenida. Nunca pensei nisso. Pense agora. Isabela fechou os olhos por um momento. Talvez escrever. Sempre gostei de histórias. Então escreva. É fácil falar. Isabela, você tem 2 anos sem pressões financeiras. Use esse tempo para descobrir quem você realmente é quando não está preocupada em sobreviver. A sinceridade na voz dele a tocou profundamente. E você? Se não tivesse herdado a empresa, o que gostaria de fazer? Leonardo hesitou. Arquitetura, talvez. Sempre gostei de projetar espaços. Nunca é tarde. Para mim é. Tenho responsabilidades demais. Responsabilidades ou desculpas? A pergunta o fez rir. Você não facilita para ninguém, não é? Só estou aplicando sua própria lógica. Quando o relógio marcou 11 horas, Isabela bocejou. Está cansada, Leonardo observou. Foi um dia longo. Foi. Ela se levantou. Boa noite, Leonardo. Boa noite, esposa. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Isabela subiu as escadas sentindo o peso dela. No quarto, trocou de roupa e se deitou. Mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, pensando no dia, no casamento, na conversa na biblioteca. Em algum momento durante as últimas horas, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Por volta da meia-noite, ouviu passos no corredor. Leonardo também estava acordado. Levantou-se e abriu a porta do quarto. O corredor estava vazio, mas havia uma luz acesa na biblioteca. Desceu as escadas silenciosamente. Leonardo estava de pé diante da janela, ainda vestindo a camisa social, mas sem gravata e com os primeiros botões abertos. Segurava um copo de uísque e olhava para o jardim. Também não consegue dormir? Ela perguntou suavemente. Ele se virou, não parecendo surpreso em vê-la. Não. Em que está pensando? Em como este dia foi diferente do que eu esperava. Isabela se aproximou. Diferente como? Mas real. Mesmo sabendo que é um acordo comercial, por alguns momentos hoje pareceu verdadeiro, ela completou. Sim. Ficaram em silêncio, lado a lado diante da janela. A tensão entre eles era palpável. Isabela, Leonardo disse finalmente, sua voz baixa. Este casamento pode ser um contrato, mas você é real. E isso está tornando tudo mais complicado do que deveria ser. Ela o olhou, vendo vulnerabilidade em seus olhos que ele raramente mostrava. Para mim também, admitiu. Por um momento pareceu que ele ia se aproximar mais, talvez até beijá-la novamente. Mas então recuou. Devíamos dormir. Amanhã temos a reunião com os alemães. Você está certo. Quando chegou ao pé da escada, Isabela se virou. Leonardo? Sim? Obrigada. Por hoje, por tudo. Pode ser um contrato, mas você tornou tudo digno. Ele a observou subir as escadas e desaparecer no corredor. Então voltou para a janela, sabendo que seria uma longa noite. Em seus respectivos quartos, ambos ficaram acordados por horas, pensando no dia que havia mudado suas vidas e se perguntando o que o futuro reservava para um casamento que estava se tornando algo muito diferente do que qualquer um deles havia planejado. O contrato especificava 2 anos, mas nenhum dos dois havia previsto que sentimentos reais poderiam complicar um acordo tão cuidadosamente elaborado. E agora, oficialmente casados, teriam que descobrir como navegar entre o que haviam concordado e o que estava começando a sentir.